E aí, meu amigo, tudo bem? Ficou com dúvida na questão? Fica tranquilo. Eu sou o professor Thiago Boechat, eu vim aqui te ajudar na física, certo? Vamos ler a questão juntos? Dá uma olhada aí na sua apostila. Transmissão de dados e voz em longas distâncias com pouca perda de sinal e qualidade. Tudo isso com altíssimas velocidades. Já pensou nas maravilhas que isso permitiria? Apostamos que você deve estar pensando. Baixar programas e músicas ficaria muito mais rápido e o tempo de espera por downloads seria reduzido ao mínimo. E é exatamente isso que aconteceria se todas as empresas de internet banda larga disponibilizassem a tecnologia da fibra ótica para os usuários. Logicamente, a mudança de tecnologia demanda grandes quantias de dinheiro, por isso é difícil que tenhamos a fibra ótica em todas as redes domésticas pelos próximos anos. Até alguns anos atrás, apenas algumas universidades e institutos públicos possuíam esse tipo de conexão no Brasil. Já em 2017, várias operadoras de telefonia contam com a tecnologia e oferecem pacotes bem interessantes para os consumidores, pelo menos nas grandes capitais. Vamos para o enunciado. A tabela a seguir nos fornece os índices de refração de alguns materiais. Aí tem a tabelinha para você dar uma olhada, já vou ler ela contigo, vamos terminar a questão. Com base nos dados acima, qual deve ser aproximadamente o ângulo limite para que ocorra reflexão total no núcleo da fibra ótica? Dá uma olhada na tabelinha aí. Você tem a coluna da esquerda falando do meio e a coluna da direita falando do índice de refração N. Esse N é o meio, ou seja, o índice de refração do meio, certo? O índice de refração do vácuo, 1. No ar, nas condições normais de temperatura e pressão, 1,00029, que geralmente nos exercícios aparece aproximado de 1, certo? A água, 20 graus Celsius, 1,33. E agora os dois únicos dados que interessam para a gente para resolver a questão. O núcleo da fibra ótica, 1,48. E a casca da fibra ótica, 1,465. A primeira coisa que você tem que lembrar, meu querido aluno, é que para que ocorra a reflexão total de uma onda eletromagnética, ele tem que partir de um meio de maior índice de refração por um meio de menor índice de refração. Ele deu no enunciado que ele quer saber como que ocorre a reflexão total dentro do núcleo. Ele poderia não ter dado. E saber essa informação te ajudaria bastante. Certo? Então, olha só. Você olha para a tabela e vê que o índice de refração do núcleo é maior que o da casca. Então, o meio de incidência será o núcleo e o de emergência seria a casca. Não vai ser porque tem que ocorrer reflexão total. E como é que a gente acha isso? Bom, você tem que lembrar lá da lei de Snell, daquela linhazinha horizontal que divide um meio do outro e uma retinha vertical que a gente chama de reta normal, certo? Quando a luz parte de um meio para o outro, ele sofre refração, ou seja, desvio na sua direção, desvio no seu sentido. E por que isso? Porque ele altera a sua velocidade. A velocidade do raio é alterada pela mudança de um meio de refração para o outro, certo? Então o que acontece? Como a gente sabe que a luz vai partir do núcleo, ele teria que estar maior que um ângulo que a gente chama de ângulo limite para que ele não passasse para outro meio. E como é que ele passa para outro meio no ângulo limite? Ele passaria exatamente paralelo a essa linha horizontal, certo? Que seria a divisão de um meio para o outro, ou seja, do núcleo para a casca. Ele estaria fazendo exatamente um ângulo de 90 graus com a reta normal. Então a gente sabe agora que o ângulo do meio de emergência, ou seja, do meio 2, vale 90 graus. Aplica a lei de Snell. Índice de refração do meio 1, o nosso N1, vezes o seno de um ângulo que você não sabe, pode ser o ângulo L ou o ângulo alfa, do jeito que você quiser, ok? Eu vou escolher o alfa. É igual ao índice de refração do meio 2, é o N2, vezes o seno de 90 graus. Seno de 90, para você que não lembra, vale exatamente 1. Ou seja, o seno do alfa, que é o ângulo limite, vai ser exatamente o N2 sobre o N1. Ou seja, fica 1,465 sobre 1,48, que dá aproximadamente 0,99. Essa é a sua resposta? Não. Seno de alfa é 0,99. Você quer saber quem é o alfa, certo? Fica tranquilo que você não precisa lembrar exatamente qual ângulo tem o seu exato seno e nem cosseno, relaxa. Quando você não souber, igual essa questão, você faz assim, seno de alfa é igual a 0,99, logo alfa é igual ao arco seno de 0,99. Resposta certa, letra A. Meu camarada, eu espero que eu tenha ajudado você. Continua desse jeito, quando tiver com dúvida, procura a gente, tá? Dá uma olhada no vídeo, não deixa nenhuma dúvida no ar, ok? Bons estudos, boa prova.